Olá pessoal, bom dia a todos. Sou Diógenes do blog de Forex diariofxonline.blogspot.com e nesse vídeo eu quero trazer para vocês a minha visão dos principais pontos de interesse para a semana que vai começar agora, do dia 29 de junho ao dia 3 de julho de 2015. Antes de mais nada, eu gostaria de compartilhar com você como foi o resultado do canal de análises durante esse mês de junho. Okay? O canal de análises, para quem não sabe, é onde eu compartilho as minhas operações e as minhas negociações, as minhas análises dentro do mercado em 3 vídeos por dia. São 3 vídeos por dia, de segunda a sexta-feira, totalizando 15 vídeos por semana. Ok? E nessa objetivo do canal de análises, a ideia é ser uma ferramenta educacional, certo? Portanto, principalmente você tem a oportunidade de ver o que eu estou fazendo, como eu estou interpretando o mercado dentro das situações atuais e correntes do mercado. Isso é bastante importante. E como, logicamente, que nós podemos negociar de uma forma bastante simples, claro, utilizando somente a ação do preço, certo? Todas essas análises e as minhas negociações são registradas, guardadas em vídeo, ok? Estão disponíveis aí para o pessoal que acompanha. E temos aqui o resultado, agora fechando já o mês de junho, afinal temos mais 2 dias somente, e eu particularmente estou de fora pelo restante desse mês. A primeira semana nós tivemos 3 operações, nós podemos ver aqui, certo? Dessas 3 operações, as 3 foram positivas, dando um total de 4,04%. A segunda semana nós tivemos 6 operações, foi uma semana com bastante operações no meu ponto de vista. Tivemos 5 operações positivas, e nós tivemos um resultado de 4,02%. Conforme eu já falei, essas operações são todas registradas e ficam em vídeo guardado, então o pessoal consegue acompanhar dentro do canal. Na terceira semana nós tivemos 3 operações, e dessas 3, apenas uma foi positiva, o que resultou em um prejuízo de menos 1% na semana. Aqui é a terceira semana, que foi a semana passada. E essa semana que terminou agora, a quarta semana, nós tivemos 3 operações, as 3 foram positivas, resultando em um resultado de 3,26%. Okay? Entre lucros e prejuízos, nós tivemos 10,32% de lucro no canal de análise durante esse mês de junho, certo? Ainda temos segunda-feira, que é dia 29, e terça-feira, que é dia 30, mas eu particularmente já estou de fora do mercado por esse restante de mês. Ok? Bastante interessante. O meu objetivo pessoal é de 10% sobre o capital. Algumas pessoas podem até acabar argumentando que não é muito dinheiro, que é possível fazer muito mais e etc. Eu reconheço sim que existem pessoas que fazem muito, uma maior porcentagem que essa, mas o meu maior objetivo dentro do mercado não é fazer 30, 40% esse mês e perder o restante no mês seguinte, né? Mas sim, o objetivo principal é a consistência, ok? Acredito que esse deve ser o maior objetivo de qualquer trader dentro do mercado, buscar a consistência, lucratividade consistente. Isso é o mais importante de tudo. E, bom, não é todos os meses que se atinge o objetivo de 10%, mas o mês de junho foi particularmente bom e tivemos aí 15 operações, 15 operações, 15 trades, né? Desses 15, 12 foram positivos, tendo uma taxa de acerto de 80% de acerto, o que para mim, é suficiente. Ok? Bom, agora a partir de quarta-feira já temos o começo do mês de julho, então logicamente zera a nossa contagem e recomeçamos novamente. Mas, para quem participa do canal de análises, as análises serão feitas normalmente segunda e terça-feira, apesar de que eu muito provavelmente não vou mais negociar esse restante de mês. Certo? Se você quiser me contatar, eu te sugiro que pode me mandar um e-mail. Conheça também meu blog, onde ele foi fundado em 2011 e desde então eu venho postando coisas bastante interessantes a respeito do mercado Forex e que podem te ajudar. E também pode me adicionar no Skype, certo? Inscreva-se nesse canal do YouTube para que você possa sempre receber vídeos, notícias, atualizações como essa, que eu acredito que são bastante relevantes e importantes, principalmente para quem gosta ou tem um interesse particular em estudar a respeito de price action, que é a própria ação do preço. Ok? Vamos dar uma olhada como é que está o euro. Para essa semana estou particularmente interessado
Essa zona aqui foi uma zona de resistência, né? Precisa marcar ela sempre, porque é o nível mais importante aí para o euro. E temos essa linha de tendência de alta, que forma um triângulo para a gente no gráfico diário. Nós podemos ver perfeitamente como esse triângulo tem segurado o preço, e no gráfico de 4 horas temos uma zona de suporte bastante relevante, que é essa aqui. Aqui foi suporte e aqui funcionando como suporte novamente. Uma coisa que o pessoal sempre me pergunta é o nome desse programa aqui, esse programinha que eu uso para escrever na tela, esse negocinho aqui do lado. Esse programa se chama Pointofix. Ok? E você encontra esse programa para fazer download no site do baixaqui.com.br. Pointofix, mas enfim, se você digitar no Google sai. Ok? Não é da plataforma MetaTrader, certo? É um programa adicional. É muito leve, extremamente minúsculo esse programa. Mas enfim, voltando, essa zona foi o suporte, aqui foi o suporte e aqui logicamente funcionando como suporte. O que nós temos na verdade é uma lateralidade no EURUSD nos últimos dias. No final metade da semana passada para o final foi aí praticamente uma lateralidade, certo? Esses são os meus pontos de interesse para o EURUSD. Eu quero aguardar e ver o que o preço vai fazer de acordo com essa zona de suporte, principalmente com a linha de tendência de alta. Pode dar oportunidade de compra ou pode dar oportunidade de venda, não sabemos, dependendo do rompimento. Exatamente por isso que se chama ponto de interesse, ok? Que são pontos onde onde pode acontecer de haver uma inversão de tendência, enfim, pode dar alguma oportunidade para a gente. Essa é a principal ideia. Possíveis oportunidades que acontecem por volta desses níveis. Próximo, GBP/USD. Nós temos aqui no gráfico diário impulso, retração, novo impulso, né? Se nós olharmos um pouco mais de perto no gráfico de 4 horas, vamos ver que o mercado iniciou o rompimento dessa linha de tendência de queda. Opa! O rompimento dessa linha de tendência de queda, unindo esse ponto com esse, o mercado deu rompimento e uma lateralidade. Nós podemos ver, inclusive, que na sexta-feira foi dominado totalmente pela lateralidade, que aparece aqui, ok? E essa semana que está para começar, eu tenho interesse particular nessa zona aqui de resistência. Essa zona de resistência que pode dar oportunidade de compra, ou talvez, isso aqui estou falando de períodos mais curtos, tá pessoal? Ou talvez essa linha de tendência de alta que pode dar para a gente aí oportunidades de venda. Não sabemos o que pode acontecer. De qualquer forma, estou aguardando o rompimento de um desses dois níveis, principalmente formação de um triângulo acontecendo no GBP/USD. Ok? Acredito que é bastante importante, bastante relevante, sempre prestar atenção nos pontos de interesse, uma vez que os pontos de interesse mostram para a gente aí os possíveis zonas, o ponto de inversão de tendência, ponto de oportunidade. Isso é extremamente relevante e importante. O SDJPY, temos uma zona de resistência extremamente importante no gráfico mensal. Vou colocar um pouco mais para cima isso aqui. Aqui foi uma zona de resistência no gráfico mensal e aqui, vamos ver agora como é que está para fechar esse mês, que tem uma linha aqui, deixa eu tirar. E nós podemos ver agora, falta 2 dias para fechar o mês, né, 29 e 30. Mas nós podemos ver que esse candle aqui, ele mostra para a gente, é um spinning top, certo? E esse candle, geralmente, ao final de um movimento de alta, ele pode indicar uma inversão de tendência. Nós tivemos um movimento de alta bastante importante, o preço tocou uma resistência no gráfico mensal, e no próprio gráfico mensal está dando para a gente esse candle, chamado de spinning top. Eu particularmente chamo de spinning top, mas existem outros nomes. O nome necessariamente não interessa, ok? Pelo menos essa é a minha forma de ver o mercado. O que realmente interessa é o que esse candle está dizendo, certo? Aí existem todos os tipos de nomes de candle que o pessoal inventa: estrela cadente, estrela da manhã, estrela da noite, enfim. Eu chamo de spinning top e o que ele realmente mostra para mim é uma possível inversão. Se nós olharmos para o gráfico diário, vamos observar que o mercado fez um impulso bastante importante, uma retração, e agora está em lateralidade. No gráfico de 4 horas isso aparece para a gente perfeitamente. Deixa eu puxar isso aqui um pouquinho mais para cima. Certo?
Aqui foi suporte, aqui foi suporte, suporte, aqui foi resistência e resistência, formando para a gente uma lateralidade. Ok? Bastante relevante isso, porque pode dar para a gente oportunidade de venda ou de compra, dependendo de qual for a situação. De qualquer forma, temos essa zona de resistência bastante importante no gráfico mensal, e eu não tenho interesse de entrar comprado contra uma resistência. Para que aconteça, se concretize o rompimento dessa zona de resistência no gráfico mensal, precisamos aqui um rompimento sólido em períodos maiores, como o gráfico diário ou até mesmo semanal, para dar para a gente aí uma ideia mais próxima de um possível rompimento no STJPY. Vamos ver o próximo par, o SDCAD. No gráfico diário nós podemos observar como temos essa linha de tendência de queda, unindo esse ponto com esse e etc. Inclusive, nós tivemos algumas operações no SDCAD esse mês. No começo do mês nós tivemos essa operação aqui, na segunda semana tivemos essa operação, ok? Uma operação de venda no SDCAD, saímos aqui com 90 pips mais ou menos, inclusive foi falado dessa operação em outro vídeo. Esse ponto foi uma zona de suporte, aqui foi resistência, o mercado deu um falso rompimento e agora está novamente com vontade de cair. Dá para a gente ver aí claramente que o mercado está fazendo o rompimento da linha de tendência de alta. Certo? Nós podemos observar como nós temos aqui uma zona de suporte, deixa eu colocar no gráfico de 1 hora, uma zona de suporte bastante relevante esse nível. Aqui foi suporte e aqui foi suporte. E aqui nós temos aqui mais ou menos, né? Meu desenho aí. Deixa eu desenhar direito. Aqui forma pra gente um triângulo de queda, ok? Esses são os pontos principais de interesse para essa semana. Eu quero ver o que vai acontecer de acordo com esses níveis. Pode ser que o mercado nos dê oportunidade de compra, de venda, certo? Mas esse nível aqui foi suporte, resistência e é um ponto relevante também. E esse aqui é outro e a linha de tendência de queda no gráfico diário. Ok? AUD/USD, nós tivemos durante um bom tempo, inclusive eu me mantive fora desse par durante faz alguns dias que eu não abro nenhuma operação no AUD/USD. Temos aqui essa lateralidade, certo? Triângulo, o mercado rompeu essa zona de suporte, agora estou interessado. Primeiro que temos uma outra lateralidade em um período maior, né? No gráfico diário aparece pra gente e no gráfico de 4 horas estou interessado agora em ver como que vai ser essa zona de suporte, rompimento ou toque nessa zona de suporte. Esses são os pontos principais de relevância ou de importância para essa semana que eu acredito, certo? Aqui uma zona de suporte, suporte, aqui pode vir a funcionar como suporte também, não sabemos, apenas esperar o preço tocar. Nós também temos o euro GBP, ok? No gráfico de 4 horas, no gráfico diário, deixa eu apagar isso aqui. No gráfico diário, aquela anotação que estava ali, pessoal, é um exemplo das anotações que eu faço no gráfico durante os vídeos do canal de análises, ok? Durante os vídeos do canal de análise eu faço anotações no próprio gráfico, o que eu vou fazer, o que eu estou procurando encontrar dentro do mercado e, enfim, quais são os meus requisitos para uma possível oportunidade de compra, venda e etc. E aí fica tudo anotado no gráfico, fica tudo registrado. Bom, Euro/GBP nós temos lateralidade no gráfico diário, ok? Suporte, aqui suporte novamente. O mercado está se aproximando dessa zona de suporte. No gráfico de 4 horas aparece isso para a gente também perfeitamente. Acabou de dar um spike, um movimento de queda aqui, tocou no ponto de suporte. Temos um canal de queda no gráfico de 4 horas, que aparece aí para a gente. E esses são os meus pontos principais de interesse, ou seja, essa linha de tendência de alta do gráfico diário e esse canal de queda no gráfico de 4 horas. Eu quero ver o que o preço vai fazer de acordo com esses dois pontos, esses dois parâmetros, a linha de tendência de alta e o canal de queda no gráfico de 4 horas. Ok? Euro/AUD, temos lateralidade total, né? No gráfico semanal temos uma tendência de queda que aparece para a gente perfeitamente, o mercado se movimentando. Agora, aqui no próprio gráfico semanal, essa zona foi suporte, aqui foi suporte novamente, deu origem a esse movimento de alta. No gráfico diário, podemos observar como o mercado deu
impulso, formou aqui uma espécie de um triângulo, novo impulso e formou aqui um outro triângulo. Ou podemos inclusive considerar isso aqui como sendo uma zona lateral. O ponto principal é que existe congestão. O que é congestão? É quando o preço ele fica preso dentro de duas zonas de suporte e resistência, como se ele estivesse acumulando energia, ok? Ou como se fosse, eu sempre uso esse exemplo, como se fosse uma represa, certo? Uma represa de água, a água vai se acumulando e, logicamente, vai criando uma pressão nas barragens, ou etc. A mesma coisa acontece com o preço. Quando o preço ele fica contido durante muito tempo, durante um bom tempo, dentro de uma zona de lateralidade, uma congestão, isso vai criando uma pressão para que haja o rompimento dessa zona de suporte ou de resistência. Isso não sou eu que inventei, tá, pessoal? Isso está aí no gráfico para todo mundo ver. Nós temos aqui lateralidade, certo? E o mercado se movimentando dessa forma. Quando acontecer o rompimento, pode ser que aconteça para cima ou para baixo, não sabemos. Mas quando acontecer, é muito provável que esse movimento vai ser bastante expressivo, bastante forte. Quanto mais tempo o mercado passa em uma zona de lateralidade, geralmente mais forte é esse rompimento. Eu estou aguardando exatamente isso ao longo dessa semana. Eu quero esperar que o mercado rompa a zona de resistência ou de suporte, certo? Estou particularmente interessado nesses detalhes. EuroJPY, temos exatamente a mesma coisa, ou algo parecido, né? Uma forma diferente aí do EURALD. Nós tivemos aqui impulso, retração, um novo impulso e agora uma lateralidade que aparece para a gente aí perfeitamente no gráfico de 4 horas, certo? Temos na verdade um triângulo, né? Suporte, suporte, suporte e uma linha de tendência de queda que vem desse ponto a esse ponto, formando para a gente essa zona de congestão. Tendência de alta no gráfico diário, portanto, é possível que caso o mercado dê o rompimento dessa zona de resistência, talvez venha buscar esse outro nível aqui em cima. Não sabemos, mas temos que aguardar que o mercado dê para a gente o rompimento dessa zona de resistência, certo? Portanto, esses são meus pontos de interesse, a linha de tendência de alta que está marcada em azul e a linha preta que está marcada aí como uma linha de tendência de queda. Vamos ver o próximo, CAD-JPY. Lateralidade total no gráfico de 4 horas, certo? Aqui foi resistência, resistência, suporte, 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 formando uma lateralidade, ok? No gráfico diário temos uma tendência de alta, né, mas que está totalmente comprometida nesse momento, não tem interesse em comprar de forma alguma. Tenho sim interesse em possíveis vendas caso o mercado me dê o rompimento dessa zona de suporte, mas isso pode ser que aconteça ou não ao longo dessa semana. De qualquer forma, esses são os meus pontos principais de referência ou de interesse para essa semana, ok? GBPJPY, nós temos aqui no gráfico de 4 horas, aparece para a gente esse canal de alta, impulso, retração, novo impulso, retração e vários aqui ciclos, né, dentro dessa situação aí. Tivemos uma lateralidade muito clara nesse ponto, apareceu para a gente, e inclusive eu escrevi aqui para o canal de análises que estava aguardando uma retração para a linha de tendência de alta em H4, coisa que ainda não aconteceu, o mercado não chegou a tocar na linha, e eu quero sim que o mercado toque na linha de tendência de alta. Portanto, o meu ponto principal de referência para essa semana continua sendo a linha de tendência de alta, ok? Se nós olharmos no gráfico diário, vamos ver que temos aí um movimento de alta extremamente importante, relevante, e no gráfico semanal nós não temos, nem no gráfico mensal, nenhum ponto aí exatamente muito relevante, ok? Tivemos esse nível aqui que foi uma zona de suporte, mas que já não faz sentido, e esse aqui que não é tão relevante, não é tão importante assim esse nível quanto esse outro aqui em cima, ok? É bastante importante a gente conseguir visualizar os pontos principais de interesse. Também temos o DNZD. Eu estou vendido no canal de análises, eu comentei essa possível operação no canal de análises, ok? Nesse exato momento a minha operação está mais ou menos no 0 a 0, um pouco, deixa eu ver aqui exatamente, praticamente no 0 a 0, uma vez que eu entrei vendido nesse candle, ok? Entrei vendido no fechamento desse candle.
e essa operação provavelmente vai ficar alguns dias aberta. Espero que o preço caia, talvez pelo menos até aqui o 38,2 da Fibonacci. Não sabemos, mas eu já estou vendido. Essa operação vai passar do mês de junho para o mês de julho, acredito eu. Logicamente, se o preço cair muito, eu prefiro que ele feche ainda esse mês. Mas nós temos apenas segunda e terça para essa operação se desenvolver. Então, não sei, provavelmente vai passar de um mês para o outro. O que para mim não tem problema. Essa é uma operação de longo prazo, tá? Não é uma operação para se fechar em 2 dias, 3 dias, pode ser que leve aí mais tempo. Caso um ponto de interesse bastante relevante, caso seja, enfim, alguém queira negociar, é preciso considerar o nível 1.0900, que é um número redondo, e aqui atrás foi uma zona de suporte bastante relevante. Aqui foi suporte e aqui pode novamente funcionar como suporte, até porque aqui atrás funcionou como resistência. Ok? Ao decade nós temos situação de lateralidade total, desde o gráfico semanal que aparece para a gente aí, até no gráfico diário que aparece esse triângulo, certo? O mercado está fazendo pressão, força em cima desse nível de suporte, então é possível que dê para a gente rompimento desse nível. Esse aqui é meu ponto principal, inclusive é uma zona de suporte extremamente, ela é importante por causa que ela é clara, não fica dúvida, certo? Nós podemos ver aqui suporte, 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 e inclusive foi suporte mais para trás. Portanto, esse aqui é meu nível, juntamente com essa linha de tendência de queda, que pode ser, ou pode dar rompimento aí, pode dar oportunidade de venda para gente, de compra aí, etc. Ok? De qualquer forma, eu quero negociar única e exclusivamente o ALDECAD, o rompimento seja da resistência ou do suporte. Não quero negociar dentro do triângulo, até porque está muito próximo do final. Quanto mais próximo do final, logicamente mais próximo o rompimento. E eu não quero entrar vendido, por exemplo, entrar vendido nesse ponto, sendo que muito próximo o preço pode romper aqui e continuar subindo, certo? Portanto, esses são os meus pontos principais de referência para essa semana. Ao DJPY, novamente no gráfico diário, temos aqui uma zona de lateralidade, inclusive esse nível foi uma zona de resistência, aqui foi suporte, suporte, suporte. Portanto, temos aqui um triângulo que aparece perfeitamente no ALDJPY. Ponto de referência para essa semana, a máxima, essa linha preta, ou a mínima, esse ponto aqui embaixo. Fora isso, eu não tenho o menor interesse no ALDJPY. Quero negociar uma dessas duas situações, rompimento de um desses dois níveis, ok? Euro NZD tocou em uma zona de resistência bastante importante no gráfico semanal. Aqui foi uma zona de resistência extremamente importante, aqui também. Inclusive, no canal de análises foi falado em que eu precisava escolher, eu, né, principalmente, precisava escolher entre Euro NZD e ALD NZD, uma vez que os dois pares são correlacionados. Eu, particularmente, procuro evitar entrar em posições correlacionadas. O que quer dizer isso? Pares que, logicamente, têm uma das moedas é comum aos dois pares. No caso, ALD NZD e Euro NZD, ambos têm o NZD, né, o dólar neozelandês. Nesse sentido, não é interessante expor a sua conta a essa correlação, uma vez que os dois pares tendem a se movimentar de forma mais ou menos similar. 50% da força desse par, geralmente, em teoria, é por uma dessas moedas. Da mesma forma que EURUSD e GBPUSD são pares correlacionados. Okay? Dentro desse contexto como um todo, eu abri a minha operação no ALD-NZD porque estava mais de acordo com o meu trading plan, com as minhas exigências. Eu costumo falar isso muito, eu falo isso muitas vezes, okay? Que eu tenho as minhas exigências dentro do mercado. E às vezes alguém fala, poxa, mas você não consegue exigir nada do mercado. O mercado é soberano, o mercado faz o que ele quiser, e etc. Eu sei disso, ok? Eu faço total, eu tenho consciência disso. Mas principalmente, se nós não conseguimos exigir que o mercado faça algo que a gente quer. Da mesma forma, o mercado também não pode exigir que nós façamos algo ou qualquer coisa. É importante nós termos essa ideia, porque dessa forma fica tudo muito mais fácil, fica mais simples. Não estou dizendo que vai ficar, enfim, eliminar totalmente o risco das suas operações. Mas
exatamente nesse sentido que entra um trading plan. Inclusive, em uma das aulas que eu tive na U-Trading, alguns dias atrás, eu falei exatamente disso, da elaboração do seu plano de negociação. Ok? E dentro desse sentido, é importante que você tenha o seu plano estabelecido, bem determinado, e quando você tem o seu plano estabelecido, bem determinado, você exige que o mercado faça alguma coisa. E se o mercado não fizer o que você quer? Bom, então você não negocia. Essa é a minha filosofia, a minha forma de ver o mercado. Ah, mas eu posso perder a oportunidade? Exatamente. Pode perder a oportunidade. E às vezes vai perder. Ok? E eu sempre comparo isso com o cara que vai pescar. É impossível você pescar todos os peixes do rio. Ok? E isso é importante entender. Que de vez em quando você vai deixar uma oportunidade passar pelo seu filtro, pelo seu sistema de negociação. Você não vai conseguir elaborar, criar um sistema de negociação que seja capaz de abranger todo o mercado, todas as oportunidades, que você nunca vai perder uma oportunidade, nunca vai deixar pips na mesa, no sentido de você fechar, por exemplo, a sua operação com 50 pips de lucro e o mercado anda mais 200 pips. Você pensa, poxa, se eu tivesse deixado aberto, eu tinha pegado mais 200 pips. Exatamente. Isso faz parte do jogo, ok? Essa incerteza, ou esse cenário de contradição diariamente, faz parte de ser um trader. E acredito que é extremamente importante e relevante você se adaptar a isso. Adaptar, entender a verdadeira natureza do mercado, nesse sentido, e ver que na verdade não existe nada seguro, não existe nada garantido. Ok? E uma vez que você consegue entender isso, você elabora o seu sistema de negociação e aquilo que está dentro, aquilo que se enquadra, aquilo que está dentro do seu sistema de negociação, pode significar uma oportunidade ou não. E se as coisas entram totalmente dentro do seu sistema, pois você tem uma oportunidade, parabéns, clique no seu botão de compra e venda. Se o mercado não te dá exatamente aquele cenário que você havia determinado anteriormente no seu plano de negociação, você tem duas opções: seguir o seu plano e não negociar, ou não seguir o seu plano e negociar de qualquer forma. Nesse caso, ter um plano ou não ter um plano é indiferente, porque afinal a verdadeira ideia por trás de ter um plano de negociação é segui-lo. Se ter um plano apenas para dizer que tem um plano, não faz sentido. Ok? Eu particularmente acredito que o sucesso dentro do mercado, que você se torne um trader consistente e lucrativo, demanda um esforço organizado, ok? Demanda uma atenção organizada, que você organize seu conhecimento e que você traduza isso em linhas gerais, linhas que vão direcionar o seu pensamento, linhas que vão direcionar, organizar suas atitudes dentro do mercado. Porque, logicamente, é muito fácil nós, não estou falando somente de você ou de qualquer um, mas todos nós, inclusive eu e todo mundo, está sujeito a sentir vontade de negociar de qualquer forma e etc. É muito mais fácil e é muito mais barato em termos de gasto de energia. Mas é importante entender que a única forma é organizar o conhecimento, o pensamento em algo que seja palpável. Certo? Vamos para o próximo. Eurocad, estou aguardando. Temos um canal de queda, né, no gráfico diário. Dá pra gente ver aqui, ó, o canal de queda, vindo desse ponto, com esse ponto, com esse ponto, certo? E temos um canal de alta no gráfico de 4 horas. Qual deles vai prevalecer? Não sabemos. Eu estou aguardando que um deles vença. Se romper aqui a resistência, pode ser que dê pra gente oportunidade de compra. Se continuar caindo, logicamente pode dar oportunidade de venda. De qualquer forma, esses são os meus pontos principais de interesse para essa semana. Pode dar pra gente aí belas oportunidades. Uma coisa importante, pessoal, é que a coisa tá feia, né? Na Grécia. Não na Grécia como um todo, mas logicamente não deve estar muito bom também na Grécia. Mas o que eu quero dizer principalmente, não existem muitas perspectivas com relação à Grécia permanecer no Eurogrupo, ok? Na zona do euro. E isso é totalmente relevante, totalmente importante para a gente. Principalmente para quem negocia o euro-USD. Isso pode dar muitas oportunidades, logicamente, de compra e venda. Mas também, se você for pego do lado errado e sem um stop, por exemplo, ou às vezes até mesmo com stop, né, dependendo
da decisão, isso pode ser extremamente perigoso, ok? A minha recomendação para você é que se mantenha informado a respeito dessas notícias, para de duas uma, ou negociar dentro do mercado, ou manter-se fora, ok? Eu particularmente me mantenho fora. Essa é a minha forma de ver. Eu procuro me manter fora das notícias. É raro, não é muito fácil ultimamente eu ser pego de surpresa. Inicialmente, é, era mais fácil eu ser pego de surpresa por alguma notícia, ok? Agora é muito mais difícil que isso aconteça. E isso não é questão de conhecimento, não. Isso é uma questão de organização mesmo. Organização do seu conhecimento e de você prestar atenção naquilo que você está fazendo. No sentido de acompanhar o calendário econômico e ver o que está acontecendo. Certo? Vamos ver o próximo. NZDJPY. No gráfico diário, esse ponto foi suporte e aguardando que o preço toque nesse ponto de suporte, que é bastante relevante e pode dar para a gente oportunidade de compra. Se nós olharmos no gráfico semanal, vamos ver aqui como temos uma linha de tendência de alta, ok? E essa linha, essa zona aqui de suporte, foi bastante clara, bastante relevante para a gente e pode servir como uma zona de suporte, inclusive nessa semana que está para começar agora. Bom, pessoal, temos mais alguns pares, NZD-USD, NZD-CAD e outros pares, ok? Eu vou deixar que você faça essa análise. A minha recomendação para você é que você marque esses pontos de interesse, de suporte e resistência no gráfico mensal, diário, semanal, em vários níveis. Isso pode realmente te ajudar bastante a fazer uma total diferença, inclusive nas suas análises, como você vê o mercado, e te dar uma maior clareza, talvez. Okay? Dentro desse contexto, é importante também essas anotações no gráfico, porque isso pode orientar as suas negociações ao longo de toda a semana. Talvez você negocie somente um par, não sei, EURUSD, GBP-USD. Se for esse o caso, a minha recomendação é que você faça esse tipo de análise no final de semana e deixe essas anotações, linhas de tendência, suporte, resistência, etc., anotado no seu gráfico por toda a semana. E com isso você pode colocar setinha. Você vem aqui, ó, ok? Coloca uma setinha de queda, por exemplo, a partir desse nível, quando o preço tocar aqui, eu quero vender, etc. Faça anotações, brinque, rabisque seu gráfico inteiro. Isso é bastante importante porque às vezes você tem uma ideia, você consegue ver uma coisa hoje que você está tranquilo, ok? Amanhã, quando você for abrir a plataforma, talvez você vê aquilo que te parece uma oportunidade. Mas se você não marcou no dia de ontem, pode ser que você não veja aquele detalhe hoje. Okay? E nesse sentido você pode às vezes entrar comprado contra uma zona de resistência ou vender contra um suporte e cometer esse tipo de erro que depois você vai pensar, poxa vida, mas aquele dia eu tinha visto e se eu lembrasse, enfim, cometi um erro aqui. Dentro desse sentido é extremamente importante fazer anotações no gráfico, eu particularmente acredito isso. Essa semana estarei na U-Trading, caso você não conheça, não tenha participado. É utrading.com/pt. Essa semana estarei na U-Trading segunda, quarta e sexta, ou dia 29 de junho, dia 1º de julho e dia 3 de julho, ok? Segunda, quarta e sexta às 16 horas. Deixa eu anotar isso. Ok. Aula de Forex ao vivo, certo? Você pode entrar, é totalmente gratuito, não precisa pagar nada. São sessões de 2 horas ao vivo, então você pode fazer sua pergunta, eu respondo na hora, etc. Eu faço análises. Essa semana, sexta-feira agora, nós fizemos uma negociação, enquanto estava acontecendo a aula, utilizando as 3 médias móveis do curso Diário X Online. É nesse site, utrading.com/pt, ok? E é no dia 29/6, segunda-feira, 1/7, quarta e 3/7, sexta, segunda, quarta e sexta, às 16 horas no horário de Brasília. Tem várias pessoas, traders de Portugal que acompanham, portanto eu não sei exatamente qual que é a diferença horária, mas é às 4 horas da tarde no horário de Brasília.
ok? Está todo mundo convidado, sinta-se à vontade para entrar lá, não precisa pagar nada. Traga suas perguntas a respeito do Forex, suas dúvidas, o que você quiser perguntar. Se você tiver algum amigo que tem interesse, que está começando às vezes, pode trazer também. A gente fala de conteúdos mais variados possíveis. Falamos de assuntos relevantes para iniciantes e também para pessoas mais avançadas ou aí mais experientes dentro do mercado, certo? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu comentário, dê um joinha aí, compartilhe no Facebook, no YouTube, onde você achar. No YouTube não, né? No Facebook, enfim, como você quiser, certo? E sinta-se à vontade para compartilhar, para trocar ideias. Se quiser me contatar, tá aqui os meus dados de contato. Pode me contatar à vontade. Estou totalmente à disposição. Acredito 100% em uma boa formação dentro do mercado. Inclusive, as últimas aulas da semana passada da U-Trading foram gravadas, estão disponíveis no YouTube. Se você tiver interesse, eu vou deixar o link da última aula que nós tivemos aqui na descrição desse vídeo, então você pode entrar e dar uma olhada. É um vídeo de 1h50, quase 2 horas. A sessão inteira foi gravada e realmente muito interessante. Tem bastante coisa muito legal lá, certo? Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal para receber mais vídeos como esse. Estou totalmente à disposição. Um grande abraço, fique com Deus, uma excelente semana.